Meu nome é Vera Maria Rasmussen Augusto. Eu nasci em Castro, Paraná, porque meu pai era promotor e a gente então a minha mãe morou em diversas cidades. Eu, na verdade, depois que eu nasci, eles foram para Cornélio Procópio. E a minha infância eu passei em Cornélio Procópio. Me lembro muito bem dos cafezais, do perfume do café colhido, torrado, moído na hora. O perfume desse café me dá água na boca até hoje, porque era uma coisa assim muito gostosa. E desde então eu sempre tomo café preto, não admito colocar leite no café. Amo café preto, acho que é muito em função dessa minha infância muito feliz em Cornélio Procópio. Tenho amigas que desde aquele tempo, amigas que eu eventualmente nem vejo, mas que quando encontro, parece que a gente nunca se separou. Foi uma infância muito feliz em Cornélio. Porém, Cornélio era uma cidade com um pó vermelho terrível. Minha mãe estava sempre preocupada com a limpeza da gente, porque o pó era realmente muito forte. Em Cornélio, eu tinha 5 anos. Naquele tempo as crianças iam para a escola com 7 anos. Eu tinha 5 anos, eu via meu pai era uma pessoa que estudava muito, sempre estudou muito. E eu via meu pai sempre lendo, e eu sentia uma vontade muito grande de ler. E meu pai conversou com uma professora particular e me levou nessa professora particular para, vamos dizer assim, satisfazer um desejo da filha, né? E disse para ela, não force a menina, é só para ela começar a ler. Eu, no instante, aprendi a ler e desde então nunca mais parei. Eu brinco sempre que meu vício é a leitura, e devo isso ao meu pai, que eu acho que a leitura, né, depois, anos mais tarde, eu vou contar mais para frente, do meu envolvimento com biblioteca, com tudo isso, eu acho que vem desde aí, né, dessa coisa que eu queria imitar meu pai, e passei a ter uma satisfação enorme, que a leitura traz uma satisfação enorme. Eu sou apaixonada por leitura desde então. Eu fiz parte do primário em Cornélio, e daí minha mãe e meu pai, minha mãe principalmente, começou as gestões para me internar em São Paulo, no Santa Marcelina, em São Paulo, que as minhas colegas da minha idade de Cornélio, a filha do juiz, a filha do gerente do banco, estavam se encaminhando para irem ser internas em São Paulo. O norte, naquele tempo, e até hoje, né, o norte é muito mais paulista, o norte é voltado para São Paulo, não para Curitiba. E começaram, então, as tratativas, junto com uma amiga minha, que ia lá ser interna em São Paulo, para eu ir também estudar em São Paulo. Aí meu pai, que tinha estudado em internato, meu pai é de Jaguariaíva, meus avós vieram do Líbano e meu avô se estabeleceu em Jaguariaíva, meu avô Felipe também teve a primeira fábrica do Paraná, ele tinha uma fábrica de banha. Em seguida o Matarazzo veio para lá e aí, com toda a potência, Matarazzo acabou com a fábrica do vovô. Mas meu pai foi interno em São Paulo. Aí ele disse que não queria para a filha dele essa coisa de ser interna. Ele não gostou da experiência e não queria me ver num tipo da mesma experiência. E aí ele veio para Curitiba. Eu tinha um tio que era casado com a irmã dele, que era deputado, e desde aquela época as coisas já aconteciam dessa forma, e conseguiu uma transferência para cá. Então nós viemos para Curitiba. Eu fiz 9 anos já aqui em Curitiba. Nós viemos em janeiro ou fevereiro, e eu fiz 9 anos em maio
aqui já em Curitiba, e me matricularam no Colégio Divina Providência, que foi a tia Eugenie, que era irmã do meu pai, que fez as matrículas para a gente vir. E a tia Eugenie achou que fez uma pesquisa e que o colégio que tinha um ensino mais... ela achou que o colégio que tinha um ensino mais adequado era o da Divina Providência. Então eu fui para a Divina Providência no começo, nos meus primeiros estudos. É tão interessante, né? Hoje a gente escuta falar em bullying, né? Eu cheguei de Cornélio Procópio, eu falava verde, porta, que é o sotaque daquela região, e com as colegas até não tive muito problema, mas tive um problema muito grande com a primeira professora que eu tive, que era uma freira, não vou dizer o nome, e ela se ressentiu do fato de que eu, vindo do interior, que naquele tempo, Cornélio Procópio, acho que parecia certo o fim do mundo, né? Mas eu estava mais adiantada do que as alunas dela ali na sala. Então, ela, não sei por que se ofendeu com isso, né? Não me lembro. Naquele tempo, mamãe não ia no colégio, e eu nunca contei também em casa, só muitos anos depois, que eu percebi o que ela fez comigo. Mas eu não me queixei, não coisa nenhuma. Eu levava a minha irmã no primeiro ano, eu estava no terceiro, e minha irmã era muito tímida, ainda mais numa situação daquela, e ela não queria ficar sozinha na sala. Então eu ficava com ela na sala até a irmã, que era a professora dela, chegasse, que por sinal foi ótima para ela. E aí eu ia para a minha sala. Obviamente eu sempre chegava atrasada. Então o que ela fazia? Cada vez que eu chegava atrasada, ela sabia por que eu chegava atrasada, mas cada vez que eu chegava atrasada, ela diminuía pontos ela diminuía minhas notas, para eu não ser a primeira da turma. Mas bobagem, né? É uma coisa, tem umas coisas que a gente não explica. Ela me perseguiu bastante, mas aí passei para o quarto ano, a professora era ótima, nunca mais tive problema. E naquele tempo também, você fazia um exame para passar, ou você fazia o quinto ano, ou você fazia o que chamava de exame de admissão. Fazia o exame de admissão e você pulava o quinto ano. Nós fizemos o exame de admissão e apenas 3 alunas do quarto ano pularam o tal pularam o quinto ano. Eu fui uma delas, para desgosto da freira lá. Mas, enfim, não me lembro de eu ter, assim, não me lembro que isso tenha me afetado de alguma maneira. Eu tratei aquilo como, sei lá, eu tinha 9 anos, mas acho que já tinha uma certa compreensão das coisas. Aí fiz o ginásio também na Divina Providência, e eu daí queria fazer normal, que era uma coisa que as meninas faziam naquela época, né? O normalista, o magistério. Aí fui para o Colégio Sion. Fiz um teste de entrada, passei e já passei então a estudar no Colégio Sion. Um dos motivos que eu era sempre a mais nova da turma, porque eu tinha pulado, todas elas tinham. No Sion acho que nem tinha o tal do exame de admissão, era obrigatório fazer o quinto ano, então eu não fiz esse quinto ano, então fui fazer o normal. Tanto na Divina quanto no Colégio Sion, eu sempre fui assim, ligada às coisas. Por exemplo, na Divina, as freiras faziam aqueles tapetes de flores no Corpus Christi, né? Lá estava eu ajudando as freiras a fazer o tapete do Corpus Christi. Sempre me voluntariei para fazer as coisas, tanto na Divina quanto no Sion. No Sion, a Sra. Marta Maria fazia exposições, fazia feira, lá estava eu ajudando sempre. Ajudava na missa passar, cestinha do ofertório. Eu sempre me voluntariei, sempre tive essa coisa de estar junto, estar presente,
Não sei, sempre fui assim. É interessante, né? Porque tem gente que se retrai. Eu não, sempre fui participativa. Eu fiz, então, o magistério lá no Sion, o normal, na época chamava normal. E aí eu desenvolvi, já na Divina Providência, comecei a desenvolver uma miopia muito progressiva, né? E o oculista, na ocasião, sugeriu que eu parasse um ano de estudar. Eu terminei o normal com 17 anos. Então ele disse, você é muito menina, vamos parar um ano de estudar para ver se a gente segura um pouco essa sua miopia. Então eu fiquei um ano, então fiz um intervalo de um ano para ir para a faculdade. Nesse um ano eu lecionei particular, eu ia na casa das pessoas e dava aula particular para as crianças. Eu tive 3 alunos e eu acho que eu sempre tive vocação mesmo para professora, sempre me dei super bem como professora. Aí eu queria fazer faculdade de Direito. Meu pai era advogado e eu queria fazer faculdade de Direito. Mas a minha mãe, é interessante, meu pai era uma pessoa extremamente... Sempre digo que o papai era à frente do seu tempo. Ele dizia uma máxima assim, mulher não precisa casar, mulher precisa estudar. Mas a minha mãe, por outro lado, era bastante conservadora e ela disse que não queria a filha numa faculdade que naquele tempo tinha 99% de rapazes. E ela era muito... A minha mãe era muito conservadora até em função porque minha mãe perdeu a mãe com 9 anos. Elas eram 7 mulheres e um homem. E as freiras do Abranches, meu avô tinha uma chácara enorme ali no AU, e as freiras do Abranches ajudaram muito meu avô a cuidar dessas meninas. Tanto que elas sempre me perguntam assim, você fala árabe? Eu digo, não, minha mãe falava polaco, não falava árabe. Elas rezavam em polonês, né? Então elas tiveram aquela formação muito conservadora que é próprio dos poloneses, aquela rigidez na religião, e minha mãe era assim. E ela queria muito, não permitiu que eu fosse para a faculdade de Direito. Meu pai queria que eu fosse, ela não queria, fica aquela coisa, acabei não indo. Então cheguei no meio termo, fui fazer História, porque História era uma faculdade de filosofia, então tinham mais mulheres lá, então ela não gostou, é verdade, por ela eu não teria feito faculdade. A minha mãe era daquela ideia de que a filha é para casar, ter filho e fica por aí, né? E daí eu fiz um vestibular para História na Universidade Federal. Passei no vestibular e cursei o curso que era para ser só de História, que foi quando foi dividir o curso de História e Geografia, mas por uma burocracia qualquer, não me lembro qual era, acabou que na hora de fazer os testes lá, enfim, a burocracia acabou que fui obrigada a fazer Geografia junto. Então foi o último ano que eu fiz o último ano em que se teve História e Geografia juntos. O que me atrapalhou um pouco porque eu tinha me matriculado para um curso de História, que era à tarde, eu já lecionava, eu tinha acho que 18 anos, 18 anos, quando fui nomeada professora na rede estadual de ensino, e eu já lecionava na parte da manhã. Então eu me candidatei para um curso que era à tarde. Entretanto, o curso de Geografia tinha algumas aulas pela manhã. E foi uma certa dificuldade aí, eu procurei o professor, foi o meu primeiro contato com o professor Riad Salamuni, que era o professor de Geologia, que era pela manhã.
Muitos anos mais tarde, eu me tornei amicíssima da família, considero a Oda como minha irmã, mas o meu primeiro contato foi com o professor Salamone como um professor. E eu procurei ele, expliquei para ele toda a situação, ele entendeu perfeitamente e me disse o seguinte: vamos fazer assim, se você passar por média, eu abono tuas faltas. Se você não passar por média, você está reprovado. Então, eu passei por média, não tinha outra solução. Então, fiz o meu curso, tenho uma enorme satisfação de ter sido convidada pelo professor Loureiro Fernandes para fazer um estágio com ele, mas naquela época que ele me convidou para fazer o estágio, eu já estava noiva. Eu conheci meu marido num chá de engenharia, que era uma tradição de Curitiba, né? Fui num chá de engenharia e conheci o Henrique, ele era estudante de engenharia, era um paulista, estudante de engenharia. A gente acabou que ficamos noivos e o professor Loureiro Fernandes, que era uma figura extraordinária, um professor maravilhoso, mas ele fazia pesquisa junto às tribos indígenas e ser a estagiária dele implicaria em acompanhá-lo nessas viagens para fazer as pesquisas, né? E evidentemente que não só tinha um noivo, mas tinha também uma escola, né, que não podia abandonar. Então eu não aceitei. Às vezes tem um pouco assim, de nostalgia de não ter aceitado isso e ter feito uma carreira na universidade. Mas a vida leva a gente. Toda decisão tem seus bônus, seus ônus, né? E eu decidi continuar como professor. Aí, nesse momento, eu já dava aula no Colégio Sion também. E daí fiquei como professora. Dei aula no Colégio Sion até o nascimento do meu primeiro filho. E aí pedi uma licença, eu dava aula no colégio daí, mas ainda com o vínculo com o Estado, porque o colégio tinha absorvido a escola paroquial São Francisco de Paula, o Sion absorveu essa escola, e essa escola funcionava de manhã e o Sion à tarde. E eu era professora dessa escola paroquial, né? Aí eu pedi licença, sem vencimentos, porque eu achei que não era justo levar a Sé Cristina, que era a diretora do colégio, ofereceu para eu levar a criança comigo. E eu achei que não era justo levar uma criança pequena, porque eu amamentava o menino. No nosso inverno aqui, tira, põe, tira. Achei que não, pedi uma licença sem vencimentos. Aí eu tive uma segunda filha, e daí me preparei para voltar. Quando eu me preparei para voltar, já tinha turma acertada, já tinha pego todo o programa que eu tinha que dar aula, estava tudo certo. Eu descobri que estava grávida do meu terceiro filho. Aí pedi demissão do Estado. Pedi demissão e aí tive mais 2 filhos, na verdade tenho 5 filhos. E aí eu parei de lecionar por um tempo. Parei por um tempo porque com 5 crianças, com uma diferença entre o mais velho e o mais novo de menos de 8 anos, ficou bem impossível ainda lecionar. Então fiquei alguns anos sem lecionar. Nesse período eu sempre tive um pavor assim de ficar, eu dizia, de emburrecer, né? Então eu fazia cursos. Eu ampliei meu curso de inglês, que eu tinha um curso de inglês feito, voltei para a cultura inglesa, porque daí você tira 1 horinha, 2 para fazer teu curso. Tinha minha mãe que me ajudou muito com as crianças, então fiz curso de inglês, fiz montes de cursos. Tem uma pilha de certificado em casa, porque eu fazia esses cursos que eram de pouca duração, né? 1 hora, 2 por dia, 2, 3 vezes por semana. Então,
eu me mantive sempre atualizada, para não correr o risco de que na hora que eu quisesse voltar a fazer alguma coisa, não poder fazer por estar atrasada em relação às pessoas. Aí, quando eu casei, daí tivemos a questão da ditadura militar aqui, meu irmão muito envolvido com as coisas. Começou-se uma campanha muito grande para o então José Richa, que ia ser candidato a governador. E foi criado um grupo de mulheres, foi criado um grupo de estudos. E meu irmão me falou, você que é tão envolvida com educação, por que não vai no grupo de educação? Porque naquele tempo a construção de um programa de governo não era assim, não era feita por marqueteiro, era feita por pessoas da área que se juntavam. Nós levamos 2 anos fazendo o projeto, o plano de governo do Richa. E aí, nesse meio tempo, eu estava no grupo de educação, criou-se um grupo da questão da mulher. E eu passei para esse grupo. E da condição feminina, né? Como a condição feminina. Isso nós estamos falando nos anos 80, né? Não é... As meninas, às vezes, hoje têm um pouco de dificuldade de perceber, mas nos anos 80 não era tão bom como é hoje. E aí nós começamos com essa questão. Eu tenho a impressão, não me lembro direito, mas quem inventou essa da condição feminina foi o Afonso Camargo. Bom, aí nós tínhamos um grupo de mulheres que então tratavam disso, era o grupo das mulheres. Era a Lilian Wachowski, a Regina Casilo, a Sandra Rosa, a Zenir Krasinski, a Antonieta Campos, eu. Então esse grupo é que montou a tal daquele grupo das mulheres do PMDB, na época. Aí o Richa ganhou a eleição, né? E, paralelamente, teve a questão do Tancredo, né? O programa do Tancredo se chamou Tancredão, porque era uma coisa desse tamanho, uma coisa impressionante. E cada estado desenvolvia algumas questões. O Paraná ficou com agricultura e energia, que foram feitas congressos aqui e tudo. E a questão da mulher ficou com o Espírito Santo. Aí houve uma reunião até em Santa Catarina, preparatória, e o Espírito Santo lá abriu mão de fazer essa reunião. Abriu mão. Aí eu levantei e disse, o Paraná faz. E a gente fez. Nós chamamos o evento de Mobilização e Mudança. Tenho aqui as fotos da gente com o Tancredo, uma fotos que eu guardo com muito carinho, que ele veio para Curitiba para uma reunião, para essa reunião. Nos recebeu em particular antes, né? E nós colocamos para eles algumas coisas, propostas. E foi um evento em que participaram representantes de 21 estados. Entre eles Silvia Pimentel, que era uma luminar do direito na questão da mulher, Fanny Tabak, uma escritora muito voltada basicamente para a questão feminina, a Eva Blay, que mais tarde foi suplente do Fernando Henrique, e a Ruth Escobar, que era a nossa proposta para o Ministério da Mulher, com a Ruth Escobar no comando desse ministério. Eu tenho até hoje as fitas gravadas foram gravadas naquele tempo, a gente gravava com fita, né? As fitas gravadas desse encontro, das palestras, dos debates, e dali sai então essa proposta de ter um ministério voltado para a questão da mulher, da condição feminina, que a gente chamava. No encerramento desse congresso, que teve uma presença muito grande de mulheres do Brasil inteiro, foi realizado na Assembleia,
O então prefeito, Maurício Fruit, criou o primeiro Conselho da Condição Feminina Municipal do Brasil. E o Richa criou a Comissão para a Formação de um Conselho Estadual da Condição Feminina. Eu fiz parte dos dois, até porque eu acho que aquela história da participação, eu fui da executiva desse encontro, da produção, então acabei que fiquei nos dois conselhos. E aí a gente queria um Ministério da Mulher, na época. E daí não teve ministério, porque a Ruth Escobar era portuguesa e não sei nem se mudou a lei, mas naquele tempo uma pessoa estrangeira não podia ser ministra. E aí virou um conselho, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em 86 nós fizemos o Lobby do Batom. O que era o Lobby do Batom? Era a Constituinte, e aí que a gente colocou todos os direitos das mulheres pela Constituinte, né? Conseguimos colocar quase tudo. Foi um trabalho bem feitinho, porque a gente ia de deputado em deputado. E como eles achavam que não era grande coisa, eles aceitaram e fizeram. Eu acho que foi interessante, foi uma coisa bem interessante que vai ficar aí, né? Por muito tempo, esse trabalho que foi feito pelas mulheres do Brasil inteiro, e que as mulheres do Paraná tiveram uma atuação bem decisiva nesse projeto. Eu tenho também fotos de quando houve aquela primeira eleição após a ditadura, né? O Collor e o Lula no segundo turno, então nós fizemos a nossa carta de intenções para levar para os então candidatos. E levamos tanto para o Lula quanto para o Fernando Collor. As cartas de intenções das mulheres. Então, eu sempre participei muito. Nesse período aí já voltei a lecionar, né? E daí, em 80, estava voltando a lecionar quando o Roberto Requião foi eleito prefeito, né? O primeiro prefeito eleito após a ditadura. E aí me convidou para ser a secretária da Mulher, tendo em vista toda essa movimentação que eu estava envolvida. Mas a Câmara, naquela ocasião, não aprovou a criação de mais uma secretaria. Então, virei assessora do gabinete do prefeito. Foi uma experiência bastante interessante, se inaugurava creches toda quinta-feira, foi muito interessante, uma coisa bem interessante. Aí quando saí da prefeitura, voltei a lecionar, daí já no Colégio Sion, como professora particular. Sempre dei aula de história, sempre sempre tentei transformar a história numa coisa viva, divertida, interessante, porque às vezes as professoras de história, algumas professoras de história, ficam muito presas em datas, aquilo. Eu procurei fazer da história uma coisa mais dinâmica, né? Eu fazia julgamentos com as crianças, a gente julgava, vamos julgar Luís XVI. Aí se escolhia, uma parte era contra, uma parte a favor, o juiz. Então a gente fazia brincadeiras com a história, né? E que ajuda demais a criança a perceber que o real papel daquela figura na história, né? Fizemos muito isso, fazíamos teatro, fizemos coisas muito interessantes com as crianças, sempre procurando a dinâmica da história, né? Porque eu sou apaixonada por história, sou apaixonada. Eu acho que a história em que pese que você precisa aprofundar a história. Não contar uma história assim... Por exemplo, né, tem um livro do Peter Burke, que é um historiador inglês, que conta a construção de Luís XIV. A construção... veja, já se fazia marketing há muito tempo, né? A construção da imagem
de Luís XIV. Então, uma professora de história precisa ler bastante, precisa se informar bastante para passar um conteúdo realmente interessante, correto, aprofundado das coisas. Eu tenho muito orgulho de ter sido uma boa professora de história, porque não sei o que digo, sempre que encontro meus alunos, eles me dizem. Então eu fico muito feliz com isso, que eu fui realmente uma pessoa... eu tenho alunos que, a partir das aulas, queriam fazer história, e algumas mães não ficaram muito felizes comigo, porque diz que eu acabei despertando interesses nas crianças que elas não gostavam muito, queriam que fizesse direito, não sei o que mais. Mas a história, ela não precisa ser só uma profissão, ela pode ser, e ela dá um conhecimento e uma visão de mundo que eu acho que poucas matérias dão. Eu discuto isso com meu filho, que faz sociologia, que fez sociologia, que é sociólogo, e que diz para mim que não, que quem faz isso é a sociologia. Eu digo para ele que é história. Então a gente diverge um pouco nessa situação. Bom, aí o Requião se elegeu governador a primeira vez em 94. Para professora de história eu sou bem perdida em datas, viu? Porque eu sempre ignorei um pouco as datas e acabo ignorando todo o resto. Nos anos 90, ele foi eleito governador e eu fui diretora-geral da Secretaria da Cultura, nesse primeiro governo. E foi bem interessante, porque ali eu aprendi como funciona a burocracia do Estado. Então, antes da gente criticar muita coisa, sabe, a gente precisa entender que a burocracia, a máquina é complicadinha. E eu acho que essa experiência como diretora-geral, que a diretora-geral encarregada dos trâmites, do dia a dia, me possibilitou, quando eu mais tarde, nas outras duas gestões, fui secretária da Cultura, me possibilitou entender melhor e trabalhar melhor a questão de como lidar com a máquina. E como lidar com a máquina numa Secretaria de Cultura, que sempre é a que menos recurso tem. Uma das minhas alegrias e dos meus orgulhos, eu tenho uma reportagem da Gazeta do Povo que eles fizeram uma avaliação das secretarias com orçamento que é pedido e o orçamento executado. A única secretaria que tinha o seu orçamento inteiro executado era a Secretaria da Cultura. Então é uma das coisas que eu acho interessante e que acho que eu só pude fazer isso porque tive uma experiência anterior dentro da burocracia estatal, que é uma coisa bem complicadinha. Bom, a Secretaria da Cultura, a gestão da Secretaria da Cultura foi uma coisa que realmente é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de ter feito, do que foi feito nessa secretaria, na gestão que a gente esteve à frente. Nós construímos no estado do Paraná cerca de 300 bibliotecas. Construímos assim, construímos, equipamos, cada biblioteca tinha um acervo, foi dado um acervo de 2.000 livros, todo equipamento, mesa, cadeira e um telecentro. Junto com a biblioteca tinha um telecentro com computadores para os jovens. Isso foi feito. A primeira proposta, nós começamos com a proposta ao governador de 50 bibliotecas no estado. Foi a proposta, em comemoração aos 150 anos da emancipação política do Paraná. A proposta, hoje ela tem muitos pais e mães, já ouvi gente falando que mais pais. Não, porque eu que tive a ideia, não vou citar nomes,
que se consideram até em publicações, eu já vi gente... Mas vou dizer aqui bem certo como é que nasceu essas bibliotecas que nós chamamos de bibliotecas cidadãs. Havia uma comissão para a comemoração dos 150 anos de emancipação política do Paraná. E veio da biblioteca pública, das bibliotecárias da biblioteca pública, uma sugestão. Por que não construir 50 bibliotecas para marcar esse evento? A sugestão foi das bibliotecárias lá. Aí a comissão, da qual eu era presidente, acatou essa sugestão e achamos que era uma sugestão significativa, uma coisa que fica. E aí fomos conversar com o governador. Aí o governador ficou meio assim, vai, não vai. Aí eu pedi para algumas pessoas para conversar com ele, para fazer um lobbyzinho e tal, e ele acabou concordando. E aí ele me chamou e disse, tudo bem, vamos fazer, mas não quero quero uma coisa simples e me traga um projeto. Aí nós fizemos um projeto na secretaria, o projeto é da secretaria, dos funcionários da secretaria. Fizemos o projeto e o projeto dizia assim, vamos fazer 50 bibliotecas nos municípios de menor IDH do estado. Aí foi o que a gente fez, as 50 bibliotecas. Nesse inteirinho, a gente fazendo as bibliotecas, foi sugerido daí foi uma sugestão da Secretaria de Assuntos Estratégicos fazer né, com computadores, eram 5 ou 6 computadores. Aí foi aceito e foi feito assim, uma parceria entre a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Assuntos Estratégicos e, obviamente, a Secretaria de Obras que ia executar a obra. Foi feita uma comissão para escolher os livros. A Marta Moraes da Costa foi a nossa consultora nisso, que nos ajudou um monte para acertar os livros que seriam nessa biblioteca. E aí, ao fazer essas bibliotecas nessas pequenas cidades de baixo IDH, o governador se entusiasmou e abriu para a gente fazer mais bibliotecas. Então daí passou a ser o objetivo fazer em todas as cidades. Não deu tempo, né? Não deu tempo da gente terminar, mas fizemos em mais ou menos 300 bibliotecas no estado do Paraná. Outra coisa que eu acho que foi bastante interessante foi quando foi feito o Ano do Brasil na França. O Ministério da Cultura chamou todos os estados em Brasília para que os estados montassem uma proposta para ir para Paris, levando o estado. Cada estado ia ter um tempo de espaço para mostrar. Olha, foi complicado para muitos estados e acabou que era para ir 14 estados confirmaram que iriam e, na verdade, fomos em apenas 6. Do Sul, apenas o Paraná foi. E foi muito bonito, foi no Carreau de Temple, no bairro do Maré, um espaço enorme que o Ministério da Cultura preparou. E lá a gente esteve num período, acho que era 10 dias, que a gente ficou com o estado do Paraná. Nós fizemos uma cortina, era um palco muito grande, e a cortina nós levamos daqui pronta, né? A cortina eram as cataratas do Iguaçu. A cortina toda assim, ficou muito bonito, muito bonito. E levamos... aí o Ministério mandou uma comissão de artes plásticas aqui para ver, a gente selecionou levou visitar vários ateliês de artistas que a gente achava interessantes, e o Ministério escolheu 3. Então levamos 3 artistas plásticos, levamos uma amostra dos fotógrafos paranaenses, aí esses foram mais, foram acho que cerca de 20 fotógrafos,
Aí levamos artesanato do Paraná, uma parceria com o Provopar, artesanato. Levamos música, aí música deu um pequeno quiprocó, né, porque a orquestra do Teatro Guaíra queria ir, e eu disse para eles que não ia levar, porque a orquestra não é nenhuma novidade lá. O que é que representa o estado do Paraná? Um estado agrícola. Aí levei a Orquestra de Viola Caipira de Cascavel. Quase apanhei, mas levei. A Orquestra de Viola Caipira de Cascavel. Foi o maior sucesso que eu já vi. Os franceses amaram aquilo, acho que nunca tinha ouvido falar numa coisa daquela. E levei o Grupo Fato, que na ocasião fazia uma coisa muito interessante com o fandango. Eles dançavam um fandango estilizado bem interessante, e daí veio um grupo de choro, maravilhoso, maravilhoso o grupo de choro. Nesse Grupo Fato, a coisa mais engraçada, sabe quem cantava no Grupo Fato? O Alexandre Nero, que era um ilustre desconhecido na ocasião. Hoje é um artista global, né, com todos, mas naquela época ninguém nem sabia quem ele era só o cantor do Grupo Fato. Muito interessante. Levei comigo o Jair Mendes e a Tereza Cristina, ela era uma designer, o Jair um artista plástico, para que a gente fizesse uma exposição bem interessante. Para esse evento, o Eloy Zanetti, eu pedi para o Eloy Zanetti, e ele fez para a secretaria um vídeo que chama As Muitas Faces de um Só Paraná. Foi um sucesso imenso o tal do vídeo, porque o que é As Muitas Faces de um Só Paraná? Conta a história, conta de uma forma muito leve, como é de praxe com o Eloy, né? Um pouco da história do Paraná, mas através da boca de crianças. Então tem a criança polonesa, a criança alemã, a criança japonesa, a criança árabe, a criança negra, a criança... Enfim, são várias crianças e várias danças. Então fala da imigração de uma forma muito agradável de ver. E nós distribuímos para N professores franceses que vinham buscar o vídeo, porque a França vivia lá já uma questão, como vive até hoje, né? A questão da imigração, a dificuldade da integração da imigração. E esse vídeo é muito, muito interessante, porque coloca de uma forma assim muito suave, uma forma muito agradável a questão da integração da imigração no estado do Paraná. Fez muito sucesso. A partir de então, os nossos companheiros secretários, quando viajavam, sempre levavam esse vídeo que mostra o Paraná de uma forma muito agradável, muito bonita, alegre, né? Bem interessante o vídeo. Eu vejo aqui que fala em esporte. Eu vou confessar que eu nunca fui uma pessoa esportiva, não sou. Faço alguma atividade física por necessidade. Não sou esportiva, nunca fui. Sempre fui, deu para perceber, né, aqui no que eu falei, que eu sempre vivenciei, sempre fui muito ligada à área política também, à área educacional e à área política também. Porque eu venho de uma família, de ambos os lados, envolvida com política. Então, meu pai foi prefeito de Jaguariúna, o irmão da minha mãe foi vereador em Curitiba anos, tem uma rua com o nome dele, Washington Mansur. A minha mãe, minha mãe não, mas meu tio sim, meu tio era super envolvido em política, morreu muito cedo, morreu com 40 anos, senão possivelmente estaria em outras... Além de ter sido vereador, teria sido seguramente outras coisas, porque era muito envolvido. Meu pai era envolvido, meu irmão era envolvido em política, meu irmão foi candidato até a senador, foi candidato a deputado,
sempre foi muito envolvido em política. Então a família sempre teve essa coisa da política e, obviamente, você convive com isso e acaba que você vive isso também. Eu queria dizer, minha mãe, eu disse no começo que minha mãe era bastante conservadora, mas ela foi mudando com o tempo, né? Era muito engraçado. Eu me casei com meu marido, é filho de portugueses, e meu sogro era uma pessoa bastante centralizadora, patriarcal. Ele tinha trouxe os primos de Portugal, e aquilo era uma relação bem patriarcal mesmo dele com os primos. O que ele dizia era inquestionado ali na família. E uma das primeiras vezes que eu fui jantar na casa deles, eles não moravam aqui, moravam no interior de São Paulo, em Apiaí, ele falou não sei o que lá, e eu disse, não é assim. Não é assim. Foi um choque, né, na família, porque o que ele dizia não se contestava. Mas meu pai era promotor, né, e ele criou os filhos assim. Quando a gente discutia muito, se conversava muito na mesa, e quando a gente marcava uma posição, ele sempre se punha na posição contrária para ajudar a gente a argumentar. Então, eu acho que ele criou filhos argumentativos propositalmente, né? Fazia questão de fazer isso. E a primeira vez que eu questionei meu sogro, houve um choque familiar, mas ele gostou muito, né? Me dei sempre muito bem com ele. E ele sempre foi extremamente gentil comigo. Foi um relacionamento bem interessante. Acho que às vezes ser marido de uma pessoa como eu não é muito fácil, eu reconheço isso. Eu acho que Henrique teve alguma dificuldade de um tempo, mas sobrevivemos, né? Eu e ele somos casados há 52 anos. Infelizmente hoje ele está doente, mas nesses 52 anos vivemos dentro da normalidade, né? Casal perfeito eu acho que não existe, mas dentro do possível a gente se deu bem. Temos 5 filhos maravilhosos, hoje 8 netos, o mais velho já está com 19, o mais novo com 8. Eu digo sempre que os filhos e os netos foram as melhores coisas que me aconteceram na vida. Apesar de todas as atividades e tudo, sempre a família é o melhor que a gente tem, tenho certeza disso. Meus filhos, meus netos, são assim, tudo que a gente pode querer. E sou totalmente apaixonada por aquelas crianças. Chamo de criança até hoje meus filhos, não é? Então, mas meus filhos e meus netos são tudo de bom. Meus filhos, não é? Meus filhos. Eu coloquei 2 nomes em todos eles, coisas que eles reclamam até hoje, sabe? Eles dizem que não é legal, que a gente tem que ter só um nome. Mas eu não sei porquê, meu filho até sei porquê. Meu filho mais velho, eu coloquei o nome dos dois avós. Manuel Felipe. O Manuel tem um filho que se chama Felipe, que é o nome do meu pai, do meu avô, e é dele também, né, que é Manuel Felipe. A minha filha chama Lilita Maria, também, nome da minha mãe, que era Lilita, e da minha sogra, que era Maria Francisca. Então ela chama Lilita Maria. E ela tem 2 filhos, a Mariana e o Fernando. São 2 paixões também. O Felipe também. São lindos, maravilhosos. É tipo da avó coruja mesmo, sabe? Amo. O Gustavo, chama Gustavo Henrique. Tem um menino que se chama Henrique, que também é um fofo. A Carolina, chama Vera Carolina. Já que tinha posto Henrique, tinha que botar Vera, né? Chama Vera Carolina, que ela abstém-se do Vera, só se chama Carolina. Carolina não casou, não quis casar. Escolheu ficar solteira porque diz que é muito independente. E o Paulo Otávio, que é o último,
tem 3 meninos, o Lucas, o Tiago e o André. Vocês viram que conta 7 nisso tudo, né? Mas eu tenho mais um neto, que é o Bernardo, que é meu neto, não é adotivo, porque ele é neto da minha irmã. Minha irmã morreu com 40 anos, é uma dor que eu carrego até hoje. E ela deixou uma filha, a Andréia, e a Andréia tem um menino que é o Bernardo, que é meu neto também, e que é meu 8º neto.